Mais uma criança morta com bala perdida no Brasil. A pequena Ana, que despede da mãe dizendo: eu não vou aguentar. Ufa, não dá mais, né? Não sei nem por onde começar quando o assunto é esse. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, vamos conversar? Ana Clara, uma menininha de 5 anos morta na porta de casa em Niterói por um cabo da polícia militar. O velório da Ana foi marcado por protestos e pedidos de paz. Parece ter muita coisa errada nessa notícia. E tem. Uma criança morta? Uma criança morta por tiros? Uma criança morta por tiros disparados por um policial, que era o cara que devia nos proteger? Um velório que era para ser sereno, de recolhimento, um momento de profunda tristeza, quando a gente se despede de quem nós amamos, ele precisa ser assim, costurado por um protesto pedindo justiça e pedindo paz. Não é normal o que anda acontecendo no Brasil. Não é aceitável, não é razoável. É o país que mais mata por arma de fogo no mundo. É o país que mais mata pessoas trans. É o país que mata um LGBT a cada 16 horas. Um estudo publicado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostra que a cada 4 pessoas mortas por armas de fogo no país, 3 são negras, como a família da Ana Clara. São mortes anunciadas que revelam o descaso do país com essa parcela de brasileiros. Entre 1980 e 2014, morreram 967.851 pessoas. Quase 1 milhão de vidas perdidas por armas de fogo. Cerca de 30 mil pessoas por ano mortas por assassinato ou por balas perdidas. As vítimas continuam sendo jovens, negros, pobres e de periferias urbanas, com pouco acesso à educação, ao mercado de trabalho e pouco acesso à cultura. E pior, as vidas perdidas são cada vez mais jovens e mais negras. É um quadro que demonstra, assim, descaso e racismo em relação a essa parcela da população, como aconteceu com a pequena Ana Clara e com a família dela. O sociólogo Júlio Jacobo Weisselsfiss disse em 2016, abre aspas, que sabemos exatamente quantos vão morrer por armas de fogo o ano que vem, daqui a 2, 3, 4 anos, porque as pálidas medidas de enfrentamento da violência, elas são contestadas neste momento pelo lobby da bala, das armas de fogo, fecha aspas. Ele disse isso em 2016. Ele não tinha ideia que 2 anos depois, um monstro miliciano chamado Jair Bolsonaro seria eleito presidente do Brasil, com uma das promessas de campanha que ajudaram a se eleger, de armar a população brasileira, para aumentar essas estatísticas. Isso porque quem matou Ana Clara não foi um civil despreparado, manipulando a arma de fogo depois de tirar sua licença, considerando que o cidadão ele vai tirar uma licença, né? O que não é uma verdade, porque o tráfico de armas no Brasil é similar com de países em guerra, como a Síria e o Iraque. E quem encabeça este tráfico de armas? A polícia e a milícia. Ou seja, quem matou Ana Clara foi um policial teoricamente preparado, tanto em termos de técnica, quanto emocionalmente, para manipular uma arma de fogo. Agora imagina só o estrago que a população pode fazer se todo mundo quiser ter uma arma de fogo em casa e sair por aí com um revólver no carro ou na cintura. A gente está falando de uma regressão na sociedade que só dá para se equiparar a um período medieval ou ao faroeste norte-americano dos séculos XVIII e XIX, ou, de novo, a países em guerra. De acordo com a família, 2 tiros acertaram Ana Clara. A mãe da menina de 5 anos, a Cristiane Gomes da Silva,
Chegou na cerimônia de despedida agarrada com a boneca preferida da filha, uma boneca, uma Mônica Baby. A criança ela estava na porta de casa com o brinquedo quando ela foi baleada. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar uma criança na sua primeira infância brincando ali na porta da sua casa com a boneca que simboliza o quê? Tanta inocência, tantos sonhos, tanta vida pela frente. A mãe conta que a filha morreu na covardia de 2 tiros de fuzil. Fuzil. Arma de guerra. Ela morreu falando: "Tchau, mãe. Eu estou indo. Eu não vou aguentar." Você consegue entender essa dor? Não é bala perdida, é vida perdida. A Polícia Civil informou que a criança ela foi atingida durante uma operação de policiais militares. Os parentes da Ana Clara, da vítima, afirmam que policiais eles só socorreram Ana Clara depois de muita insistência. Só este ano já foram 4 crianças mortas por tiros no Rio de Janeiro. 12 crianças morreram baleadas no Rio em 2020. Aí tem um índice, de acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve quase 5.000 mortes violentas de crianças e adolescentes em 2019, sendo que 75% eram negros. Aí a gente pode juntar a dor da família da Ana Clara, as primas Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, que foram mortas enquanto brincavam na porta de casa o ano passado. Ou também o Douglas Enzo Maia dos Santos Marinho, de 4 anos, que foi morto no início de junho passado, na própria festa de aniversário, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido com um tiro no peito. Um tiro no peito. O João Vitor Moreira, de 14 anos, que morreu em 2 de fevereiro de 2020, depois de ter sido baleado na cabeça, na zona norte do Rio. Ele voltava da festa de aniversário de 2 anos de uma prima. Ou Luiz Antônio de Souza Ferreira da Silva, de 14 anos, que morreu no dia 7 de fevereiro do ano passado, em São João do Meriti. Ele estava em processo de adoção e foi atingido na perna quando saía de uma consulta com o psicólogo. Ou a história de João Pedro, de 14 anos, que foi morto durante uma operação conjunta das polícias civil e federal no Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, também no Rio. Há milhares de histórias como essas. A Polícia do Brasil precisa ser notificada pela ONU, como a Polícia de Portugal foi notificada por racismo, por homofobia o ano passado, meses depois do atentado homofóbico que eu e meu marido sofremos por lá. A Polícia do Brasil precisa receber melhores treinamentos para proteger os direitos humanos e fazer com que eles sejam garantidos. Um cabo da Polícia Militar, suspeito de ter feito o disparo que atingiu a Ana Clara, foi preso por homicídio doloso, com dolo eventual quando se assume o risco de matar. A identidade dele não foi divulgada. A primeira coisa é que a prisão dele não vai trazer a Ana Clara e nenhuma dessas crianças de volta. Daqui a pouco ele está aí, está solto. Se não dentro da corporação oficial, talvez vendido para a milícia, que controla o tráfico de drogas, que controla o tráfico de armas e os cargos políticos no Brasil, como o do presidente Bolsonaro. Depois que a identidade dele, desse policial, precisava ser divulgada, sim, a polícia protegendo seus próprios assassinos? É isso mesmo? Temos que repensar essas vidas negras sendo mortas, estes corpos negros virando estatística da mais triste natureza. Fomos nós brancos que criamos o racismo e a violência contra os negros desde a sorte da escravidão até os dias atuais. Isso acontece até hoje quando a gente não contrata os negros, quando não oferecemos educação, quando mantemos os negros nas periferias, quando uma amiga me conta que atravessa a rua sim,
quando vê um negro, porque são eles que roubam, como ela me disse. Eu preciso rever as minhas amizades, se eu sei. Já estou revendo. Por quê? Porque não há mais espaço no mundo para pessoas que pensam assim, para quem não faz nada. Somos nós, brancos, que precisamos conversar, discutir, pensar em políticas públicas e comunitárias para fazer diminuir esses números e oferecer mais segurança, principalmente para a população negra, que é sempre a mais massacrada, que é sempre a mais violentada. Bem, se você não se importa com as vidas negras, se você ainda não despertou a sua consciência para entender o abismo profundo que nós brancos, os brancos ricos, as classes médias, que nós cavamos entre nós e eles, pense pelo menos nas crianças. Crianças perdendo vidas, e dessa maneira, por favor, vamos pensar o que pode ser feito. Trabalhos sociais, talvez, construção de mais creches, mais cursos capacitadores da iniciativa pública e privada para que esses pais possam ter uma ascensão social e econômica. Talvez discutir o racismo estrutural na sua casa, no seu bairro, talvez você tenha um avô, você tenha um pai racista. Fazer doações para associações de moradores locais. São perguntas e respostas e afirmações que eu trago. Pagar uma escola para essas crianças. Empregar estas pessoas negras? Há muitas dúvidas, há diversos caminhos, poucas iniciativas, mas várias possibilidades de soluções. O que a gente não pode fazer, pessoal, é normalizar e normatizar esta violência, esse descaso e o racismo e a exclusão racial e o extermínio de vidas inocentes. Que essas pequenas provocações que eu trago aqui possam ser caminhos para a gente, talvez, redesenhar uma sociedade mais justa. Porque você, aí no conforto da sua casa e da sua estabilidade, da sua bolha, também faz parte dessa sociedade. Mais cedo ou mais tarde, você e a sua família serão afetados, para o bem ou para o mal. Eu, sinceramente, espero que as influências do bem e do bom senso nas nossas vidas prevaleçam. Muito obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, salve, deixe os seus comentários. O que a gente pode fazer, quanto sociedade, juntos, para diminuir essa violência, para diminuir esse abismo social entre brancos e negros, entre ricos e pobres? Se cuida. Te vejo no próximo vídeo. Sucesso, saúde, paz e bye!